forte no meu coração, Jesus falando, eu estou aqui para te curar. Confirmo comigo. Senhor, toca muito forte no meu coração. Tem uma pessoa que não sabe. Fala, porque não está sabendo. Fala. O dom do Espírito Santo está falando. Vamos é Deus nos escolheu, que Deus escolhe, e não só da nossa parte. Deus é maravilhoso. Enchei os corações dos vossos filhos, e acendei neles o fogo do vosso. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ele vai estar aqui, vai se apresentar a você. Mas antes que a gente comece a sua pregação, nós vamos rezar uma Ave Maria para ele, pedindo para que o Espírito Santo de Deus, pedindo para que Nossa Senhora Aparecida cubra o cristiano com seu manto sagrado. E que essa pregação que o cristiano preparou para nós, que seja a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo e não a vontade de nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos e a todas. Louvado seja Deus. Amém. Que nós possamos nos assentar. É claro que nós estamos naquela vontade frenética, no bom sentido, de pedir o Espírito Santo. Nunca é mal, do contrário, é bom a gente pedir o Espírito Santo para nos dar inspiração, para nos dar força, para nos dar força de vontade, principalmente a vir, não em uma terça-feira, mas vir a terça-feira que destaca pelo resto da vida você veio a este grupo não simplesmente porque é uma simples terça-feira, não. Você veio para o grupo, para a melhor parte, para a espiritualidade que a qual você está sendo convidado nesta reunião de grupo de oração a vivenciar um encontro pessoal com Cristo. Isso aqui já é o início de uma introdução que a qual nós iremos meditar com o nosso coração, com o nosso entendimento, que nós estamos criando uma expectativa daquilo que Deus deseja falar com cada um de nós individualmente. É claro que nós estamos vivendo em uma comunidade de irmãos. Nós estamos como que retornando à igreja primitiva lá dos Atos dos Apóstolos, aonde todos ali dividiam tudo em comum. Às vezes você veio aqui, neste lugar, não tendo nada, mas os irmãos irão emprestar o ouvido para você desabafar, para você colocar para fora o que você está vivendo, porque nós somos a igreja em saída, assim vai dizer o Papa Francisco. Nós não podemos nos fecharmos em uma igreja exclusivista. A gente não é exclusivo.
A gente é especial da parte de Deus para transmitir a boa nova. Mas para que você possa, na sua maneira de ser, na sua pastoral, no movimento, como que eu preciso transmitir a boa nova? E antes de mais nada, eu estou aqui amarrando, criando uma expectativa para todos vocês, eu quero já me apresentar, tá bom? Eu me chamo Cristiano, tenho 42 anos com cara de 19, não parece. Mas é por graça e misericórdia de Jesus, pelo Espírito Santo, que me tornou assim, né? Tão esbelto, tão bonito, né? Com toda a modéstia, tá bom? Brincadeiras à parte, mas é para quebrar o jeito de vocês, né? Talvez vocês vieram aqui com o coração tenso, com o coração duro, mas com a graça do Divino Espírito Santo, vocês vão se soltar um pouquinho mais. Vocês vão interagir com a palavra que está sendo ministrada agora. Vamos lá, eu vou falar da onde vim. Faço parte do grupo Geração Dar-me Almas, Paróquia de Cristo Ressuscitado, dentro desta diocese de Campo Limpo, e a minha corania é em Embu das Artes, zona sul de São Paulo. Hoje nós vamos tratar de um tema, eu diria, na teoria, difícil. É claro que, na teoria, eu vou trocar um trocadilho aqui. Na teoria, a gente imagina que é fácil, seguindo pela premissa de convivência de pessoas, mas na prática nem sempre. Na prática nem sempre a gente consegue lidar com um assunto que eu julgo, quem sou eu para julgar, mas que eu percebo que dentro da comunidade cristã, Igreja Una, Santa e Católica, nós temos uma tamanha dificuldade de exercitar o tema chamado perdão. Essa palavra parece que ela está muito distante da nossa realidade. Porque o pedido de Deus, o pedido do Senhor Jesus é que nos perdoemos, para que nós possamos perdoar os outros. Primeiro, de início eu quero te adiantar. Se eu quero receber a misericórdia de Deus, se eu quero receber o perdão de Deus, começa a partir de nós, a partir de mim também. Primeiro, ministrando essa palavra, primeiro eu estou ouvindo da minha própria boca a inspiração do Espírito Santo que está sendo proclamada para mim e aleatoriamente para todos vocês. Eu quero fazer um convite, uma pergunta. Quem está de fato apto a ouvir a voz de Deus, levanta a mão. Muito bem. E vamos a partir de agora tomar a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. A gente vai trabalhar alguns versículos, do número 33 ao número 43. Mateus, capítulo 5, versículo 33 até o versículo 43. Para tornar mais fácil, a maioria de vocês tem a tradução da Bíblia Ave Maria. Então eu vou dizer a página. A página ela fica localizada na página de 1289, Novo Testamento. Quando vocês chegarem em Malaquias, o último livro do Novo Testamento, na nossa Bíblia, né? Você vai ver uma página branca. E depois da página branca você vai ver, opa, achei Mateus. E é só você percorrer até o capítulo 5, onde tem uma letra em negrito grandona, bem visível diante dos seus olhos, e a palavra. Tá bom? Quem achou, dá um joinha aí. Quem achou? Maravilha. Vamos lá então. Vamos iniciar essa leitura. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode fazer o cabelo tornar-se branco ou negro. Dizeis somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te incitar em justiça para tirar-te a túnica, cede também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, e não te desvie daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Vamos parar até aqui e vamos entender a dinâmica do evangelista Mateus. A gente precisa saber quem de fato é Mateus. Mateus foi chamado por Jesus, ele era cobrador de impostos, e em seu nome chamado Levi. Mateus, ele escreve ali aos judeus da Palestina, ou seja, escritos para judeus que se converteram ao cristianismo. E no começo da era cristã, este mesmo evangelista exerceu influência na teologia, na liturgia ou em outros âmbitos na vida eclesial. Ou seja, o Evangelho de São Mateus é um dos evangelhos mais completos. Embora o evangelista Mateus, para redigir o seu próprio evangelho, ele precisou recorrer ao primeiro evangelho. Qual é esse primeiro evangelho? O Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é o evangelho curto. Por sua vez, o Evangelho de Mateus, alguns santos, padres da igreja, o classificam como que o evangelho mais completo. E ainda tem mais alguns dados deste evangelista, que contém um caráter didático e dentro de uma catequese de um texto. E algumas coisas de uns ensinamentos profundos, de uma forma muito mais objetiva. E a contextualização deste evangelho, ela se dá ali na primeira guerra judaica e da catástrofe nacional ali no ano 70 depois de Cristo. Mas quem promoveu todo este ataque? Os romanos. E a partir dali, daquele exato momento, eles tentavam ali recomeçar a exercer ali a religião própria daquela época, o judaísmo. E ainda mais, este evangelho, por excelência, é o evangelho da igreja, mas sobretudo ele fortalece aqui a fé dos cristãos de origem judaica, que estavam ali pressionados para integrar o judaísmo que estava sendo reorganizado logo depois da destruição do templo. E ainda tem mais. Este evangelho, este capítulo, ele é baseado no Sermão da Montanha, dos capítulos 5 ao número 7. E ele vai começar mais ou menos ali, depois do Sermão da Montanha. Jesus, no versículo 17, ele vai começar a falar um pouco da lei. No versículo 17, ele deixa muito bem claro que ele não veio para alterar ou para revogar a lei, mas ele veio para atualizar. Algumas coisas nós podemos levar em consideração a este ensinamento. Duas coisas, ou três. A primeira delas é a questão do falar a verdade diante de Deus, isto é, dentro da premissa do juramento. Primeiro ponto.
Quantos de nós juramos em nome de Deus, mas por detrás deste falso juramento exercitamos a ação mentirosa? Quantos de nós, diante de Deus, temos esta ousadia no péssimo sentido? Eu juro por Deus por isso, mas as pessoas querem ganhar vantagem em tudo. E não é a ação de um cristão que se diz viver a verdade, porque o inimigo ele faz de tudo para iludir as pessoas a caminharem pelo caminho cômodo, porque a mentira ela é cômoda, mas a verdade, por mais amarga que seja, por mais difícil que é a que liberta, é a que me faz enxergar e abrir o horizonte. Uma outra questão, a questão das ofensas, igual por igual. Aí entra aquela questão: eu apanhei, eu fui injustiçado, eu fui mal compreendido, eu vou reagir da mesma forma. É aquela questão do pagar a moeda com a mesma moeda, ou seja, a ação do ódio. Ali no versículo 39 e também no versículo 38 e 42. O primeiro que eu havia falado é a questão dos versículos 33 e 37. E se a gente partir para o versículo 43 a 48, tem a questão do fazer de tudo para superar inimizades. A gente vai entrar no coração do texto propriamente dito. Tem aquela questão da palavra ou de um termo, expressão, eu vos digo, foi dito. Esse termo, ele é usado nos antigos. No Antigo Testamento a gente pensa e já vem logo na mente Moisés. O próprio Deus confiou Moisés a zelar pelos mandamentos. Mas as 613 leis do judaísmo não se comparam com os 10 mandamentos do próprio Cristo. Veja, neste evangelho, o evangelista ele coloca antitese. O que vinha a ser a antitese? Palavras opostas. Eu quero colocar aqui o exemplo de uma frase que todo mundo vai conhecer. Bonito para mim, feio para ela. Veja, não é um tanto contraditório essa frase? Então quer dizer que eu sou mais bonito do que ela? Às vezes há uma contradição desta frase exemplo. Mas se a gente colocar dentro da palavra mesmo, Jesus se apresenta como autoridade soberana. E aqui há alguém maior do que Moisés. Na primeira parte, ali, se a gente retomar um pouco mais para trás, do versículo 21, 26, há duas partes. A questão do homicídio e a questão da reconciliação. Ou seja, o oposto das coisas. Amor, ódio. E isso se configura em uma figura de linguagem que eu havia explicado agora, que é a inversão das coisas. Jesus não está invertendo a mensagem, ele não está maquiando a mensagem, ele está apresentando. Na boca de Mateus, primeiro ponto, o mandamento de não matar, lá no Antigo Testamento, Êxodo 23. Colocando agora para a nossa atualidade, a gente não vai dizer assassinato, a gente não vai dizer agressão à arma branca, mas
Se a gente for pegar a epístola de Santiago, Santiago vai dizer assim: a mesma língua que nós abençoamos é a mesma língua para a qual matamos. Porque a nossa arma, que nós costumeiramente nós usamos, é a nossa língua. Eu não digo tanto a arma. E ainda mais, o mandamento de não matar, ele radicaliza-se na atitude interior, de onde brota o homicídio. Lembra uma das passagens mais conhecidas? Caim e Abel. Ali houve um assassinato. E a gente vai passar por uma outra antitese, um outro oposto, sobre o jurar. E eu havia falado muito antes que nós caímos muito no risco de nós jurarmos e de não cumprirmos aquilo que de fato nós falamos. Mas o perdão, eu vou chegar. Eu estou fazendo uma amarração aqui para que vocês possam se localizar para encontrar o denominador comum. Muitos de nós juramos. Se nós estivermos com a verdade, a gente não vai precisar dizer, eu juro. Não. Agora, se nós estivermos com a mentira, nós fazemos um pretexto, nós fazemos uma encenação para sair de um problema, para sair de uma bomba. Todo mundo até acredita em você, mas tem um porém. Você mente para você mesmo, você até pode enganar os outros, mas você mente para você mesmo. E eu vou um pouco mais. A sinceridade nessa ação não está acontecendo. Não acontece. Porque o juramento era procedimento legal e prática religiosa. Vamos lá. Vamos colocar no contexto atual. Duas pessoas se unem no altar para o casamento. Uma ideia, tá bom? Na hora tem aquela questão, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Ambos dizem a mesma coisa: vou estar com você até a morte. Mas depois de um tempo, depois de um período, as brigas aparecem, os desentendimentos também acontecem, um vira a cara para o outro. Estou colocando aqui uma situação familiar muito presente e recorrente. E aqueles corações que estavam de princípio abertos para o amor, abertos para a renúncia, e um dado momento, nas circunstâncias da vida, essas duas pessoas deram brecha para o inimigo agir. E o que entrou no coração deles? O ódio, a falta de perdão. Aquela ação inconsciente. É claro que eu não vou mencionar a sacralidade do sacramento do matrimônio. Eu estou colocando aqui o exemplo de um fato que acontece, de uma constatação. O porquê que muitos casais se separam? Porque não conhecem o parceiro. É pela premissa da amizade, que depois vem o namoro, e do namoro vem o noivado, aí entra a questão da universidade ou faculdade. Para amar, nós precisamos conhecer o outro. A mesma coisa Deus. Deus nos conhece da cabeça até os pés. Mas como e que maneira eu preciso colocar a questão do exercício da fé? Uma outra antitese que eu vou falar aqui, muito importante, que foi falada na leitura. A lei do talião, o que vem a ser? É você retribuir a agressão que você recebeu. Hoje, quantas brigas acontecem, um jogando na cara do outro? E fatos como esse fazem com que
tanto o homem ou quanto a mulher fecham a cara, não dormem juntos. Um dorme no quarto, outro dorme no outro. Quando acorda, bom dia, tudo bem, mas e a convivência? E a conversa? Não existe mais. Algo ali, uma cúpula, né, do homem. O homem está tipo coberto de uma cúpula de vidro, assim também a mulher. Logo após aquela briga, eles casaram, tiveram filhos, se amaram, mas chegou a um determinado momento em que aquele relacionamento entrou ou na rotina ou na decadência. E o que o inimigo faz? Ele investe contra as famílias. O inimigo ele fica furioso quando as famílias vivem unidas, que se amam, que se complementam e que resolvem na hora, que conversam. A pior derrota do inimigo é essa: quando um ou outro reconhece o erro, pede desculpas, pede perdão. Aí o inimigo sai de cena e ele sai como perdedor. Hoje inverteu tudo. A maior vitória do inimigo são as destruições das relações, sejam elas de namoro, sejam elas de matrimônio. E a falta de perdão está se tornando um câncer na nossa sociedade. O que a nossa sociedade tem pregado para nós? Vocês casaram um bom tempo? Não deram certo? Separa. Mas você que ama o parceiro ou a parceira, você precisa abrir o seu coração para o perdão. Esquece aquelas brigas bobas, aquelas cobranças que vocês recebiam. O que o inimigo faz? Quando não se há conversa, vem uma outra coisa, uma barreira, que se chama ódio. Versículo 43, 48, que vai dizer assim: que nós somos feitos para sermos perfeitos. Se nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos nos igualar com Deus, que Ele é misericórdia em pessoa. Ele é misericórdia em pessoa. Nós que somos pecadores, nós que quebramos tanto a cara, Ele está de braços abertos para te ouvir. Ele está de braços abertos para que você possa, de fato, desabafar as suas crises, as suas derrotas, as suas frustrações. Talvez você veio aqui a este grupo de geração não tendo mais força para você rezar o Santo Rosário, não tendo mais força para poder rezar o seu Santo Terço, até mesmo a oração pessoal está de mal a pior. Antes você ouvia a Deus, hoje você não ouve a Deus. A sua oração antes era diálogo com Deus, você ouvia a Deus. Hoje é monótono. Você pede tudo, menos o perdão. O perdão, amados irmãos, amadas irmãs, eu tenho 10 minutos para encerrar, estou olhando o relógio aqui. Que o perdão é a porta de entrada para a cura do seu coração, para o seu coração que anda fechado. Parece que é uma ação que vem após outra. Você se torna uma pessoa fechada nas suas relações. O pessoal dá bom dia para você e você
O seu dia já não era mais do que antes. Você desconta nas pessoas, inconscientemente nós fazemos isso. A pessoa vem na boa vontade perguntar: como que você está? E você é cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor. Nós fazemos questão de descontar tudo que está dentro do nosso coração e nós dizemos: o que você tem a ver com isso na minha vida? Da minha vida cuido eu. Não. Isso não é uma postura legal por um diálogo. Talvez essa pessoa ela tenha uma visão ampliada sobre você. Aquela pessoa quer te ajudar, mas a gente se fecha. Quem sabe Deus suscitou aquela pessoa que convive com você, que está tentando abrir os olhos para você, mas você se fecha. E você está naquela redoma, no seu mundo. Eu quero permanecer no monte. Eu quero permanecer no desamor. E o que Jesus está nos ensinando aqui nesse Evangelho? Não pagueis o mal com o mal. Porque a ação do perdão é libertadora. A ação do perdão, ela te faz um ser humano melhor do que você estava antes. A ação do perdão, ela te faz receber graças numerosas do próprio Deus, do próprio Jesus. Talvez aquela graça que você pediu para Deus, ela não veio porque dentro do seu coração ainda você alimenta ódio. Você se torna uma pessoa prepotente. E quando a pessoa, na mente, no psicológico, a pessoa fala: eu pedi tanto para Deus, eu rezei, o que está acontecendo? A pessoa não faz um exame de consciência, não consulta a si mesma, não se pergunta por que aquela atitude, que aquela ação não deixa a pessoa se abrir para o mundo. E eu digo mais: a falta de perdão, ela traz consequências negativas para nós. Eu digo, em se tratando de saúde, 99% das doenças do pulmão e do coração é justamente pela falta de perdão. A gente tem que parar com essa ilusão de dizer que quem perdoa é somente Deus. É claro, mas nós somos chamados a sermos como Jesus, a nos liberar o perdão para que a cura e para que a libertação ela venha acontecer em seu favor. A grande jogada é essa. Não é esquecer. A gente tenta partir para a tática, né? Ah, meu irmão fez mal para mim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esquecer tudo que ele ou ela me fez. Depois de uma semana, volta a alimentar aquele sentimento de raiva. Não é. Não é um legítimo perdão. E para resumir de fato essa pregação, é um resumo, porque o tempo está correndo. Perdoar é decidir para você ter uma vida nova com Jesus. O perdoar é libertador. O perdoar cura. O perdoar te incomoda a você sair daquela treva comum, a você sair daquela treva. Eu esqueci aquele fulano, eu esqueci aquela fulana, eu estou bem assim. Não, isso é orgulho. Que o Senhor e que o Espírito Santo, que Nossa Senhora retire de nós qualquer orgulho que nós carregamos dentro dos nossos corações. A gente acha que nós estamos bem e de fato não estamos. Perceba a nossa vida de oração como está. Talvez a sua vida de oração ela não está sendo aquela vida de oração fecunda que alcança
para Jesus para mudar a nossa vida e para mudar o nosso coração. Quem de nós tem esse prazer para fazer isso? Na nossa oração, a gente precisa ser humilde bastante para reconhecer que Deus é o nosso aliado, Deus é o nosso dono, Deus é o nosso melhor amigo. O que você quer, que você precisa entender, que nessa pregação o Senhor está dando uma proposta para você. Quer se libertar das trevas do incômodo? Quer se libertar do comodismo? O perdoar, primeiro, é em você mesmo, que não confiou em Deus, que não esperou na misericórdia dele. O perdoar para o outro, que você falou uma palavra que ele não gostou, ou que ela não gostou, que se sentiu ofendido. O perdoar de todos. Você fez, ou nós fizemos de tudo para prejudicar. Uma imagem e semelhança de Deus, a gente não nasceu para nós prejudicarmos uns aos outros, mas sim amá-los, suportar. Não é a palavra de Deus que vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Não é isso que Jesus fala? Ou que Paulo fala também? Suportai-vos. A dinâmica do perdão é suportar. Suportar a chatice no bom sentido, né? Do irmão. Suportar o teu pai, suportar a tua mãe, que até mesmo está numa idade. E eles deram de tudo para você, e chega uma hora que você não tem aquela paciência. Nossa, aquele homem que me cuidou agora está nessa idade. Está caduco. A gente faz questão de ofender. Se a gente entrasse no coração daquela pessoa, do quanto que ele ou ela lutou para que você fosse esse ser humano que você é hoje, né? A gente não repete essas coisas. Do que eles passaram, te deram do bom e do melhor. Ou talvez você não teve aquela infância que você gostaria, mas o que eles puderam te oferecer é isso. Com todo respeito, não vou falar de política não é um objetivo. Você é uma pessoa de classe média, louvado seja Deus. Você é uma pessoa que consegue viver, louvado seja Deus também por isso. Deus não faz distinção de pessoas, não faz. Ele não faz distinção de pessoas. O que Deus deseja para nós? Que nós possamos caminhar neste fim de quaresma para a libertação. Qual a libertação? O perdão. O perdão é a chave da cura do seu coração, da cura dos traumas. Quantos aqui têm traumas? Levanta a mão. Traumas familiares. Levanta a mão. Louvado seja Deus por isso. Já estou encerrando essa pregação. Eu vou usar só uns 5 minutos para que nós possamos fazer uma breve oração, para não estender muito. E eu gostaria que vocês se levantassem por caridade. E de uma forma mais dinâmica, para não tomar muito tempo, porque tem que obedecer o horário. Você que está com problemas, traumas, dificuldades na sua vida espiritual, vai pedindo ao Espírito Santo agora. Se coloca na presença do Senhor, se coloca na presença de Jesus, que você possa apresentar a sua dificuldade. Qual é a sua dificuldade, irmão e irmã, de caminhar com a igreja, de caminhar com o Senhor? São as pessoas da sua casa que te atormentam, que te fazem perder a paciência. Talvez, amado irmão e amada irmã, você está dentro de um contexto de vícios. Alguém que você conhece, ou o seu pai, ou alguém, está preso no alcoolismo. Quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, a essa situação que ele ou ela chegou,
que pelo Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo, o Senhor te dá em seu coração o perdão, a misericórdia, a superação sobre essa dificuldade. Você veio aqui com o coração totalmente duro, você veio aqui com o coração machucado, desiludido, você até mesmo inconscientemente culpou a Deus. Não era para ter nascido, eu não era para ter nascido para viver esse inferno todo. O Senhor hoje, Ele quer curar o teu coração. O Senhor hoje, Ele quer adentrar na tua vida, adentrar na tua história. O Senhor te convida a você pegar na mão dEle, a você caminhar com Ele. Uma vez que você está apresentando as suas fraquezas, tudo aquilo que você tenta, que você procura se esforçar, ou através do choro, ou através do desabafo, se abra para a libertação do Senhor. Que pelo poder do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que Nossa Senhora possa passar à frente, que Nossa Senhora possa esmagar a cabeça da serpente, que todo ódio, que todo desamor possa cair por terra agora no nome santo do Senhor Jesus. Quantas pessoas que estão aqui desiludidas, parecendo não acreditar em mais nada, peçam ao Senhor, Espírito Santo, vai libertando agora, vai quebrando todas as correntes, todas as amarras que o inimigo colocou na vida dessas pessoas que o Senhor escolheu, dessas pessoas que o Senhor chamou a estar a esse grupo de oração para ouvir essa reflexão, esta palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu coloco todas essas pessoas que aqui vieram neste grupo de oração. Eu quero pedir a Nossa Senhora para que envolva todas essas pessoas, para que essas pessoas possam chegar às suas próprias casas e ter um desejo de decisão, de perdoar a elas mesmas, de perdoar o irmão, de perdoar a irmã, que cada um possa ter o desejo dentro do coração, de abraçar aquele que mais te ofendeu, de abraçar aquele que mais te maltratou. Abrace. Se você está lembrando de uma pessoa que você tem mágoa, que você tem rancor, que você tem ressentimento, visualize a pessoa. Se você conseguiu visualizar a pessoa, imagine essa pessoa diante de você e abrace, e fale, e ofereça essa pessoa em oração a Deus. É um treinamento. Agora, se você está visualizando essa pessoa que o Espírito Santo te revelou para você, a pessoa com a qual você tem maior dificuldade para você liberar o perdão, o Espírito Santo está te dando esse insight para você visualizar essa pessoa e você abraçar, e você olhar nos olhos daquela pessoa e dizer: irmã ou irmão, te perdoo, e deixe o Espírito Santo de Deus orar por você. Porque o perdão é decisão. O perdão, ele não é simplesmente um momento de um dia. Porque o perdão vai fazer com que você diariamente possa se abrir a amar o irmão pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Te fortaleça, te dê graça. E por isso, rezemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai